Agora na nossa Jovem Pan News Londrina, no nosso Notícias Dia, vamos falar um pouquinho de política, porque depois de ter sido impedido de disputar as eleições pelo estado de São Paulo, Moro volta a falar sobre disputar as eleições aqui no nosso estado, aqui no Paraná. Por isso, nós vamos conversar agora com o cientista político Mário Sérgio Lepre para debater esse assunto, para falar um pouquinho sobre o cenário eleitoral aqui no nosso estado e uma eventual disputa de Moro ao Senado no Paraná, que ainda não se confirmou, mas deve se confirmar. Bom dia, Lepre, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Primeiro eu queria perguntar se esse cenário, se essa eventual disputa de Moro ao Senado, se ela pode ser prejudicial, por exemplo, ao senador Álvaro Dias, ou se de repente vai fortalecer as outras candidaturas. Fala um pouquinho pra gente. Bom dia, Lepre, obrigado pela sua participação. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes. É com grande satisfação que eu atendo a Jovem Pan, viu? Vamos lá. Na sua pergunta, nós temos a seguinte questão, né? O Sérgio Moro, ele tinha transferido do domicílio eleitoral para o estado de São Paulo, né? E aí foi questionado, né, essa transferência de domicílio para São Paulo. Então, ele ficou inviável a sua candidatura por São Paulo e ele, então, retornou ao Paraná, né? Que é o seu berço de origem. De onde não devia ter saído, penso eu, né? Que aí são algumas estratégias que ele andou tomando aí que a gente não entendeu, né? É muito difícil de entender a sua estratégia política, né? Agora, então, na sua pergunta, o que a gente tem? A candidatura de Sérgio Moro, onde ela for, ela vai ser questionada, né? Primeiro, há o questionamento no que diz respeito à própria filiação à União Brasil, né? Porque ele era filiado ao Podemos, e aí ele transferiu o domicílio para São Paulo, e aí ele mudou de partido. Então ele se filiou à União Brasil no estado de São Paulo, né? Então vai ser questionado a filiação dele, porque se a filiação dele à União Brasil não está no Paraná, então ele não vai poder ser candidato pelo estado do Paraná. Então há um imbróglio significativo aí envolvendo o Moro, sabe, Vinícius? Isso é muito complicado, né? Agora vamos lá, vamos supor que não haja nenhum tipo de... Porque não há impugnação por enquanto, porque por enquanto nós temos pré-candidatos, ainda não temos candidatos, tá? Mas na hora que a candidatura efetivamente aparecer, então a tendência é aquilo que seria uma ação de impugnação de registro de candidatura. Isso ocorrerá em relação a ele, tá? Então é mais um daqueles casos assim que pode ser candidato, fica sub júdice, e depois se ganhar, pode ser que lá na frente, como o Boca Aberta, por exemplo, né? Que era um deputado aqui de Londrina e aí teve um mandato extinto, né? Pela Justiça Eleitoral. Então isso é um problema, sabe, para o Paraná. Então, repare, é um monte de problemas. Mas vamos lá, né? Então, retirando, né, essa quantidade de problemas aí que a gente tem, ele mais atrapalha aqui no Paraná do que ajuda, por incrível que pareça, né? Porque candidatura a senador, ele atrapalha aquele que foi um aliado de sua inicial dele, né? Que foi o Álvaro Dias, né? Então, ele praticamente, ele é como se ele olhasse para o Podemos, né, que foi o partido que o acolheu, e dissesse assim, agora eu estou contra vocês também, né? Então, é algo muito ruim. Eu vejo assim, viu, Vinícius, a trajetória do Moro, depois que ele saiu da magistratura, foi muito errática, extremamente confusa, difícil de entender na vida política, né? A vida política não pode ter pessoas que não têm direcionamento, né? E fica aquele questionamento, está aqui, mas não está, né? Fica aquele questionamento, entendeu? Né, Lepre? Porque assim, você vota, por exemplo, em quem você confia, certo? Em quem você vai depositar a sua confiança no seu plano de governo, nas suas ideologias, em que aquela pessoa acredita e que você vai se sentir representado pelaquela pessoa, não é? E nós temos no Moro uma pessoa que, se a gente for traçar, desde até o seu período de magistratura, mas, por exemplo, vamos lá, o Moro, primeiro, era visto como quem estava contra o Lula por conta dos julgamentos da Lava Jato, certo? Então ele criou ali certos inimigos que estavam do lado do Lula.
e de repente ele se atrela ao Bolsonaro. E aí acaba saindo do governo Bolsonaro, e aí quem realmente está atrelado ao Bolsonaro torce o nariz e olha o Moro não com bons olhos. Beleza, a gente continua. Aí ele vai pro Podemos, tá do lado do Álvaro Dias e sai fazendo a campanha. De repente ele sai do Podemos e troca de partido. Agora ele volta atrás, enfim, é uma série de mudanças repentinas num período curto que fica até difícil pensar, por exemplo, quem é hoje o eleitor do Moro? Não é? É quem confia nele na Lava Jato, por exemplo, ainda, pelo trabalho que ele fez. A gente fica se perguntando, não é, Lepre? Isso é muito ruim, sabe? Para a trajetória política, isso é muito ruim. Porque ele vai traindo um atrás do outro, né? O próprio Podemos se sentiu muito mal, porque o Podemos, na verdade, investiu nele, né? Sim. Ele era candidato a presidente e os recursos do partido foram todos drenados para ele, inclusive com salário para ele, né? E salário alto, né? Investiu pesado, né? Salário alto, né? Então aí você imagina, de repente ele sai do Podemos sem avisar o partido. Então a própria presidente do Podemos, ela não entendeu, ela olhou assim e falou, meu Deus do céu, né? E aí ele se filia à União Brasil, mas no estado de São Paulo. Então, quer dizer, uma série de questões assim, que hoje você olha para ele e fala assim, e agora, né? Qual é o próximo passo dele na direção a que lugar, né? Então isso é muito ruim, porque o eleitor não gosta disso. Agora, uma coisa é séria, viu, Vinícius? Que a gente tem que falar aqui. Ele, me parece, que mantém um grupo de eleitores que pode vir, por exemplo, vamos imaginar, nessa erraticidade que ele está ultimamente, então vamos imaginar que ele queira ser candidato a governador do Paraná. Então, o que acontece aí? Ele joga um momento para o atual governador que é complicado. Por quê? Porque pode levar a eleição para um segundo turno, entendeu? Ele sai para senador. Se ele sai para senador, é realmente uma traição significativa ao Álvaro Dias, né? Que foi quem trouxe ele para a política. Sim. Se ele sai a deputado federal, pode ser que saia deputado federal, de uma certa forma retira votos do Deltan Dallagnol, que já é candidato a deputado federal. Sim. E de uma certa forma também, ele cria muitas arestas, né? Por quê? Porque ele está no União Brasil, então ele vai acabar elegendo pessoas do União Brasil que não estão vinculadas a ele. Porque o União Brasil não é um partido que recebeu, né, naquela ideia de que ele será mais um que vai contribuir para o partido. Por quê? Porque candidatura a deputado federal é uma candidatura que acaba puxando votos, né? Então ele é um puxador de votos, o deputado federal. Mas vai eleger pessoas no União Brasil, se ele vier a deputado federal, né? Que serão eleitos, mas que não tem nada a ver com aquilo que é o Moro. Ou seja, de repente até adversários dele. Então é algo muito estranho, sabe, Vinícius? É preocupante isso, viu? Por quê? Porque ele não colabora com a boa política. Isso eu posso afirmar para você aqui hoje. O Moro, depois que saiu da magistratura e veio para a política, ele teve essa erraticidade toda e, olha, ele não colabora para a boa política. Sim. Por quê? Porque não está lá, não está aqui, trai acolá, trai para cá, tá certo? Isso não é uma atitude decente de alguém que deseja representar. A política é representação, né? Então, eu acho que isso depõe muito contra ele, sabe, Vinícius? Qualquer situação que ele vá ter agora... E outra coisa, olha só, vamos imaginar que ele vire candidato a deputado federal pela União Brasil e aconteça isso que eu estou falando para você, porque a candidatura dele vai ser impugnada. Por quê? Porque a filiação à União Brasil está no estado de São Paulo. Então, não está no Paraná, e ele vai ser candidato pelo Paraná. Então, com certeza, vai haver uma ação de impugnação de registro. Se a Justiça Eleitoral não for célere, nós corremos o risco de, vamos imaginar que ele se eleja e puxando muita gente, e depois de estar lá no mandato, vinha aquela questão lá da Justiça Eleitoral dizendo assim, olha, esse cara não poderia ter recebido o diploma. E aí ele é retirado do mandato, então você altera significativamente o voto, a composição do voto do eleitor do Paraná. Isso é muito ruim, ele não colabora com aquilo que seria a boa política. Isso é muito ruim. Tá certo, Lepre. Agora, para a gente ainda continuar falando sobre política, mas num âmbito maior, nós vemos, por exemplo, essa semana,
o Eduardo Leite anunciando que vai disputar a reeleição do governo gaúcho. Não vai sair candidato a presidente. Nós temos a desistência do Moro de candidato a presidente. A desistência do Dória também, que já disse que vai até sair da vida pública e vai voltar para a vida privada. E aí quando a gente olha cenário por cenário, por exemplo, o cenário para presidente, nós temos ali a disputa Lula-Bolsonaro, que estão na política há muito tempo. Senado, sim, nós temos o Álvaro Dias como favorito, que está há anos no Senado. Que dificuldade que o Brasil tem de formar nesse momento novos líderes, não é, Lepre? Sempre com pessoas que estão há muito tempo já na política e novos nomes com uma dificuldade enorme de conseguir se destacar, não é? Na verdade, é muito complicada a situação, né? Porque a política ela tem uma dinâmica que muitas vezes não é que ela é impeditiva a novos nomes, é que novos nomes que surgem, muitas vezes eles acabam, por exemplo, como o Moro, né? O Moro poderia ser um novo nome que viria, mas a trajetória dele tão errática, né, faz com que, de repente, qual seria a vantagem do novo nome? Então é por isso que muitas vezes o eleitor acaba se voltando para aquilo que a estrutura partidária está oferecendo para ele, né? Então a eleição presidencial me parece que não tem muita chance aí de você ter nomes diferentes aparecendo além desses dois, né? Se falava em terceira via, a terceira via praticamente hoje morreu praticamente uma terceira via, não é? Exatamente. Agora, voltando à sua pergunta, no que diz respeito, por exemplo, a Senado, aí, viu, Vinícius, eu acho que está muito aberto isso aí, viu? Sim. Então, por exemplo, o Paraná tem o Álvaro Dias, que é um nome antigo e tal, né? Mas a eleição dele, ela vai depender de muitos fatores aí, né? Então, não há, assim, uma garantia total, né? Então, a gente percebe que há possibilidade, nesses outros cargos, de aparecer lideranças diferentes, sim. Eu acho que o Paraná é um daqueles que visualiza aí, nessa vaga do Álvaro Dias, alguma possibilidade de renovação. Eu acho que alguém que vier com sangue novo naquela vaga em especial, eu acho que tem muita chance de subir. É que a campanha ainda não começou, então a gente, né? Mas nomes que vão aparecer, eu acho que serão nomes que tendem a crescer em cima do Álvaro Dias. Então, nesse caso em especial, eu acho que pode sim ter surpresas aí. Não só no Paraná, como também em outros estados, né? A eleição para senador é uma eleição bastante complexa, mas ela pode ter caminhos que muitas vezes a gente não está observando hoje. Então, hoje, quando você olha para o cenário, você fala assim, é isso, mas não é bem assim não, porque quando a campanha começar, e aí os apoios começarem a vir, aí você vai ver consolidações que muitas vezes fogem daquilo que a gente estava imaginando. Então, tirando a eleição para presidente, que eu acho que essa daí já tem uma certa polarização e consolidação, a não ser que ocorra alguma coisa também, né? Porque nada é impossível, né? Mas nessa linha que a gente está tendo, a eleição para presidente tem essa direção. Agora, para o Senado Federal, e muito que eu digo assim, no sentido de para deputado federal também, eu acredito que há sim muitas coisas aí que vão acontecer, nomes que vão aparecer e lideranças que acabam se consolidando naquilo que seria a consolidação da campanha. Então, eu acho que aí sim você vai ter algumas surpresas. Eu acho que teremos surpresas, sim, não só no Paraná, mas também em outros estados, com nomes que aparecem, que têm força. Então, eu acho que isso é uma lógica que as eleições apresentam, né? Então, não me parece assim que nós tenhamos uma garantia, né, de alguns nomes antigos aí que podem vir e serem eleitos. Eu acho que isso não vai ocorrer, não. Eu penso que há, sim, muitas surpresas aí pela frente nessa campanha, viu? Mário Sérgio Lepre, cientista político, sempre contribuindo com a gente aqui na Jovem Pan News Londrina. Obrigado mais uma vez, Lepre. Eu é que agradeço, viu? Tudo de bom. Agora